Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, destacando a notícia triste da quinta-feira. Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, teve uma fratura no tornozelo, dividida bem feia com o Eduardo, no campo encharcado do Barradão para Vitória e Cruzeiro, jogo que terminou empatado em 0-0. Além da fratura no tornozelo, ele ainda rompeu os ligamentos do seu tornozelo. Já o Santos deixou a zona do rebaixamento depois da vitória por 3-2 contra o Fortaleza no Castelão, jogo maluco, em que o Santos abre 2-0, toma o 2-2 e no finalzinho faz o gol da vitória. Com o resultado, segunda vitória em 3 jogos, o Santos pulou para o 15º lugar com 11 pontos. Quem se manteve no Z4 foi o Fortaleza, que inclusive se afundou na crise. São 7 jogos sem vitória, 2 empates e 5 derrotas nessa sequência, 2 gols pró, 12 gols contra. O time é o 18º colocado com 10 pontos conquistados. Outra novidade no Z4 é o Internacional, derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-0 nessa quinta-feira na Arena MRV. Com o resultado colorado, foi para a 17ª colocação, é o primeiro time na zona do rebaixamento com 11 pontos conquistados. Pior campanha do Internacional no início do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Importante lembrar também que o Inter não ficava no Z4 desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que terá reforço importante depois do Super Mundial. Matheus Henrique, para mim, é o jogador mais regular do elenco, está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho, ele operou o menisco, e a tendência é de que na volta do Campeonato Brasileiro o Matheus Henrique já tenha condição de jogo. Ele havia se machucado em 9 de abril, numa partida contra o Muxucuruna, completou 8 semanas de recuperação desde a cirurgia e já tem feito trabalhos mais específicos em campo, correndo em volta do gramado. Enquanto todos os jogadores do Cruzeiro vão tirar férias, o Matheus Henrique vai seguir seu tratamento no centro de treinamento do clube para que ele possa ter condição de jogo daqui a um mês. A tendência é que em mais 2 semanas ele passe a treinar normalmente, sem restrições no campo, e esse período se coincide com o período em que os atletas voltam do período de férias. Matheus Henrique, que soma 13 partidas e 1 gol na atual temporada, vale a lembrança de que a Raposa, com um empate contra o Vitória por 0-0 na noite dessa quinta-feira em Salvador, chegou aos mesmos 24 pontos do Flamengo na liderança do campeonato. Mas para efeitos de classificação, o Flamengo aparece na frente por ter melhor saldo de gols, 20 gols para o Flamengo, 9 gols de saldo do Cruzeiro, Raposa que também tem um jogo a mais do que seu concorrente. Para falar sobre Elinho, que virou o queridinho do mercado brasileiro, você lembra dele, né? Jogador formado na base do São Paulo, vendido ao Red Bull Bragantino e na temporada passada transferido para o Toluca do México em operação de 13 milhões e meio de euros. Primeiro a demonstrar interesse na contratação do Elinho foi o Fluminense, que fez um contato, chegou a abrir negociações com o clube mexicano, mas desistiu do acordo e acabou fechando a compra de Soteldo junto ao Santos. No início dessa semana foi a vez de o Corinthians abrir tratativas com Juliano Bertolucci, representante do Elinho. Cheguei a contar para vocês que o Toluca não demonstrou interesse em fazer negócio nas condições oferecidas pelo Timão, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Toluca já deixou bem claro que não empresta o jogador. O problema é que o São Paulo e o Vasco também recentemente fizeram contato com o Toluca com essa mesma intenção de um empréstimo. Por empréstimo, não há chance de acordo. O Toluca só toparia negociar o atacante brasileiro, que ainda não conseguiu explodir no futebol mexicano, um negócio em definitivo, de preferência em que o Toluca recuperasse o investimento feito na temporada passada. Aí fica difícil imaginar que o Corinthians, que o São Paulo e que o Vasco tenham capacidade para fazer uma compra na casa dos 13 milhões e meio de euros. Elinho, que enquanto vestia a camisa do Red Bull Bragantino, era muito bom jogador, o principal atleta do clube, ao lado do Léo Ortiz. O Ortiz foi vendido para o Flamengo, o Elinho foi negociado com o Toluca, e a partir dessas saídas o Red Bull teve um desempenho terrível no Campeonato Brasileiro do ano passado, correndo enorme risco de rebaixamento. Hora de falar sobre o Cruzeiro, para repercutir uma informação que foi especulada nessa terça-feira, a notícia de que Pedrão, zagueiro de 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro e emprestado ao Avaí, interessa ao Porto. Conversei com um dirigente importante do Avaí para saber em que pé andava essa história. E essa pessoa me contou que, em primeiro lugar, é importante lembrar que o Pedrão não é titular no Avaí que disputa a Série B. O titular é o Jonathan,
que esteve machucado e ficou de fora dos 2 últimos jogos, até por isso o Pedrão teve a oportunidade e atuou bem, ganhando destaque e elogios. Na atual temporada, são 17 jogos com a camisa do clube catarinense, empréstimo até o fim do ano. Segundo o Avaí, o Cruzeiro já procurou o Avaí para assegurar que não existiu nenhum contato do Porto e que a ideia é que ele continue em Santa Catarina até dezembro para ganhar mais minutos, para ganhar mais jogos, para que na próxima temporada possa ser aproveitado no elenco profissional da Raposa. Só para completar aí sobre o Cruzeiro e também de zagueiro, contar que o Olímpia do Paraguai negocia o retorno de Mateu Gamarra, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, mas chegou por empréstimo ao Cruzeiro. Está fora dos planos, tem sido pouco utilizado. Imagino que o Cruzeiro não vai se opor a essa negociação. Gente, é o seguinte, não era nem para ter tido o jogo. A verdade é essa. Se a CBF fosse uma confederação um pouquinho mais séria, se as coisas no Brasil funcionassem de um jeitinho um pouquinho melhor, aquele jogo de ontem teria sido adiado, porque aquilo ali era um gramado totalmente impraticável para o futebol. Leonardo Jardim foi feliz, inclusive, na sua coletiva, quando disse que não houve jogo, né? O que houve foi 22 atletas dentro do campo tentando fazer alguma coisa com a bola e ainda assim o Cruzeiro teve suas oportunidades. Mas acho que dá para ver o copo meio cheio. O Cruzeiro volta com um pontinho, não se desgruda ali do Flamengo, tá com a mesma pontuação, comemora a derrota do Bragantino, mantém a sua série sem derrotas, né? E mostrou-se mais uma vez uma equipe extremamente aguerrida e que tá na briga desse campeonato para valer, um time que se recusa a perder. Mas quem acabou pagando o pato disso tudo foi o Jamerson do Vitória com essa grave lesão. Um gramado encharcado, pesado daquele jeito, sem dúvidas contribui para que esse tipo de lesão esteja mais propensa a acontecer. Uma pena que no Brasil a gente ainda insista em jogar nestas condições, mas tá aí, a gente deseja a ele pronta recuperação. Tinha visto que o joelho do Eduardo tinha atingido o tornozelo nesse ponto. Aí eu aceitaria numa boa a expulsão, afinal o VAR recomendou. Agora, ele vê o lance, dá cartão amarelo. Depois que ele vê que o jogador machucou, ele mudar isso para o vermelho da cabeça dele, isso não existe, gente, isso não é protocolo. Ele viu a jogada, ele deu o cartão amarelo. A falta foi para amarelo. Inclusive, vocês falaram dos carrinhos no segundo tempo. Teve um carrinho no início do jogo do Osvaldo, no William, no lance que o William está pela esquerda. Ele bate uma bola para frente. O Osvaldo dá um carrinho por trás no William. Um carrinho mesmo. Não pega a bola, só pega o jogador. Não quebrou. Que bom que não quebrou. Que bom que o Cruzeiro não teve nenhum jogador ausente. Mas aquele carrinho do Osvaldo, ele foi muito mais para cartão vermelho do que esse do Eduardo. E esse do Eduardo, até discordando um pouco de você, Caio, não foi um carrinho por trás, foi um carrinho de lado, né? Ele pegou lateralmente ali no jogador. O Jamerson tá... Eu acho, assim, que o Jamerson, ele não tem condições nenhuma de se defender. E aí, quando a gente fala de capacidade de adaptação, para mim, entra também a capacidade do atleta se adaptar nesse tipo de chegada, sabe? Principalmente o Eduardo. Para mim, não cabia... Eu me lembro desses lances que você citou, Emerson, do Osvaldo, do William Oliveira, do Carlinhos. Para mim, nenhum deles tem intensidade para uma expulsão. E aí, para mim, o grande ponto, né? Como eu falei por aqui, até Amanda e Pedro falaram, eu acho que o critério é injusto. O critério realmente não cabia. Agora, falar que a expulsão é injusta, pelo menos para mim, não cabe, mas, claro, sua opinião é pertinente. E é bom, viu, gente? É bom a gente ter opinião diferente na vida, tá? Ninguém é obrigado. Futebol não é ciência, que existe o certo, existe o errado. Existe interpretação do lance. Até pegando algumas mensagens aqui do chat também, ó, com diferentes interpretações. O Marco Túlio falou que pela consequência da gravidade foi justa a expulsão, mas não foi carrinho por trás, ele foi lateralmente e ao deslizar o joelho pega no tornozelo do jogador. Inclusive o Eduardo dá uma escorregadinha, né? Dá para ver que o pé do Eduardo escorrega ali, o que acaba também impactando ali na lesão. O Silveira falou que esse tipo de lance é muito complicado. O árbitro dá amarelo, só que quando ele vê que teve uma contusão grave, ele muda para vermelho. Ou seja, puniu o jogador pela consequência e não pelo ato. O Ronaldo Alves, concordo com o cartão vermelho. Com o campo naquele estado, os jogadores têm que ter mais cuidado. Adriano Caetano. Cara, por esse critério era para ter ficado uns 6 jogadores só em campo. Foi um carrinho nem por trás foi. O que deram no Romero, isso sim foi muito por trás, tá doido. Vocês aí estão querendo mudar a regra. Calma, Adriano, a gente não quer mudar a regra, são só interpretações diferentes. Vocês acham que teve algum lance do Vitória para expulsão desses carrinhos no segundo tempo ali no Lucas Silva, no Romero? Quem eu acho que poderia ter sido expulso é o William Oliveira por segundo cartão. Ele fez
duas faltas ali que eu acho que poderiam ter sido punidas ali, mas não o vermelho direto, né? 2 amarelos. Eu também consegui observar isso. Desculpa, Caio. Eu também consegui observar muito a questão do comportamento que teve perante a falta, e que para mim também seriam 2 amarelos no William Oliveira, sim, viu, Caramujo? Ainda só para poder dar minha opinião com relação ao que você falou sobre não concordar com o vermelho. Eu acho que a partir do momento que ele dá o vermelho dentro do campo, o VAR também tem autonomia para anular a decisão da arbitragem. Mas aí, naquele momento, ele não faz isso. Acho que isso também é importante da gente falar. Porque nessa ocasião, o VAR viu que tinha elementos objetivos para justificar a opinião, para justificar a expulsão do jogador. Acho que só para a gente ficar claro, se nós cobramos a decisão do VAR não ter entrado com relação à possível expulsão, foi o árbitro que tomou essa decisão, o VAR poderia ter feito o inverso, né? Ter anulado a decisão do árbitro, e ele, então, a interpretação dele que foi também para a expulsão. Eu acho que o William Oliveira realmente tinha que ter sido expulso pelo acúmulo de cartões. No caso de Carlinho, do Vitória, que talvez fosse passível de expulsão, o do Carlinhos, do Romero, ele me chamou bastante atenção, né? Porque Romero ali também não tem nenhuma capacidade de se defender, talvez não foi um carrinho com uma intensidade assim tão grande como foi do Eduardo no Jamerson, mas é um lance que me intrigou. Agora, no geral, dá para se falar que a arbitragem foi ruim, né? Não especificamente pela expulsão do Eduardo, mas o Alex Stefano por muitos momentos mostrou falta de critério, amarelou inúmeros jogadores do Cruzeiro no primeiro tempo, sendo que ele poderia ter feito o mesmo com o Vitória, né? Me pareceu até caseiro. Então, assim, foi uma arbitragem fraca ontem do Alex Stefano.